Hoje à noite nós queremos examinar o ensino sobre a prática da oração na Epístola aos Hebreus. E queremos ver nesta epístola o que ela nos ensina sobre a prática da oração. Para chegarmos aonde queremos, nós vamos começar onde aparentemente alguém pode pensar, mas o que tem isso a ver com oração? Mas vai nos conduzir aonde queremos, com a graça de Deus, chegar. Se você puder me acompanhar, esteja atento, ou então abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 10, onde nós lemos assim: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem. Bem, esse texto começa dizendo que foi conveniente para Deus aperfeiçoar por meio de sofrimentos Jesus, o autor da salvação de seus filhos. E nós lemos apenas o início do texto, onde diz assim: porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem todas as coisas existem. Primeiramente, nós vemos aqui que Deus é aquele por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem. Se nós formos examinar as Escrituras, lá em Colossenses, capítulo 1, diz que tudo foi feito por meio dele e para ele. Então, está falando de quem? De Jesus. O texto aqui não diz qual das três pessoas é, mas o texto de Colossenses diz muito claramente: todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Então, o texto diz: porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem todas as coisas existem. Romanos também 11:36 diz: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Bom, vamos ver agora o texto inteiro. Porque convinha, nós temos pode passar para o próximo texto, ali vai até o 18, mas nós não vamos ler até o 18, apenas o 10, versículo 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Esta informação nos remete ao que diz um pouco mais adiante, nessa mesma epístola, capítulo 5, versos 7 a 9, que diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, isto é, quando ele esteve aqui como homem, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Aqui nós temos uma referência ao clamor de Jesus, que é registrado na oração que ele fez ao Pai no Getsêmani, onde ele pediu 3 vezes consecutivas que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. Ele se refere àquela hora com a expressão de esse cálice. O cálice que teria que beber não é o que nós bebemos aqui, mas seria o cálice da morte,
ele provaria por todos os homens, como nós vamos ver. Aqui diz que ele levantou um forte clamor e lágrimas, e orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e foi ouvido. Será que quando nós falamos com Deus, Ele nos ouve? Será que Ele ouviu o que Jesus pediu a Ele? Com certeza Deus ouviu. Agora, o fato de ter ouvido não significa que Deus disse que faria o que Ele pediu. Vocês entendem a diferença? O filho, o próprio filho, clamou, chorou, orou e pediu algo que não lhe foi dado, não lhe foi concedido. O texto diz ainda, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que aconteceu ali? Ele orou, ele pediu, embora pedisse, ele foi ouvido, mas não teve o que queria. Ele saiu de lá entendendo que ele tinha um caminho, e o caminho era a da obediência até a cruz. E ele deveria ir até a cruz. Por isso que a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Aqui diz, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A obediência, nós aprendemos. Obedecer nunca vai ser fácil. Sempre vai ser contrariando a nossa vontade. Os pais muitas vezes erram na educação dos seus filhos porque não procuram dar tudo que os filhos querem. Procuram atender a todos os anseios dos filhos. E nem tudo que os filhos querem é bom. E também eles precisam aprender a obediência. E ninguém aprende a obedecer senão quando é contrariado na sua vontade. E nós temos que aprender a obedecer através do sofrimento. E o sofrimento implica em ouvir o não. Deus não atende tudo que a gente pede. Ele não atende na hora que a gente quer. Existem momentos em que realmente Ele socorre e a gente chama, Deus, me ajuda. Tenho essa experiência de montão. Mas nem tudo Ele faz como a gente quer. E o próprio filho dele pediu, foi ouvido, mas não foi feita a vontade dele. Até porque ele orou dizendo que não fosse feita a vontade dele, mas a de Deus, o Pai. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, Jesus não era perfeito, humanamente falando, mas é isso mesmo. Jesus, na condição de homem, não foi perfeito. Sim, ele não pecou. Nesse sentido foi perfeito, mas ele ainda não tinha sido provado na obediência como ele foi ali no Getsemane. E ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Ele passou pela prova e foi aprovado. E tendo sido aperfeiçoado. O que significa a ser aperfeiçoado? Não é melhorado, como muitas vezes nós entendemos essa palavra. É uma coisa que ainda não é perfeito, mas
Mas aqui significa que, tendo sido, é justamente isso, foi achado perfeito ao passar pela prova da obediência. Ele aprendeu a obedecer através do sofrimento. Ele aprendeu a obedecer em momentos críticos, em momentos difíceis. E é o que eu e você temos que aprender. A obedecer em todo e qualquer momento e qualquer circunstância. E tendo sido aperfeiçoado na obediência, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Se você for estudar o significado da obediência, a obediência começa quando nós cremos naquilo que Deus escolheu, determinou como meio único pelo qual o homem pode ser salvo, é através de Jesus Cristo. Ana Bia, me dá minha Bíblia aí, por favor. Já deixei de citar 2 textos aqui, porque ela não estava aqui. Mas agora já me pedi até o que eu ia fazer agora. Deixa eu ver. Bom, quando eu lembrar eu faço. Mas, já lembrei. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Essa versão, acho que usa uma outra tradução, uma outra palavra, mas aqui diz assim: porque por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde, aquele que não obedece, o Filho não verá a vida. O texto aqui diz: porque por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O outro texto nos mostra que se alguém permanece na desobediência, e a desobediência é não aceitar o plano de Deus para a salvação de todo ser humano, que é através de Jesus Cristo. Então, Jesus foi achado perfeito. Tiago escreveu: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Jesus recebeu o selo da aprovação. Jesus foi obediente até o fim. É por isso que a mesma Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 2 e 3, mostra que Jesus suportou a oposição de pecadores e a própria cruz. Ele nos convida dizendo: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O contexto fala da luta contra o pecado, a tentação do pecado. Pois bem, vamos um pouco mais adiante. Como homem, Jesus teve a mesma natureza humana que nós temos, exceção feita ao pecado. Hebreus 2:11a. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Quem é que santifica? É Jesus, o Filho de Deus. Hebreus 10:10 diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas.
nessa vontade, a vontade do Filho que se submeteu à vontade do Pai ao vir ao mundo e ao dar a sua vida por nós. Então, foi através do corpo de Cristo que nós fomos santificados, separados dentre os demais para sermos de Deus. É esse o significado da palavra santificados. Hebreus 10,14 diz assim: porque como a única oferta é a oferta do seu próprio corpo, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aqui eu preciso explicar, porque como a única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que... Como a única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Como é que podemos ser perfeitos e continuamos a ser santificados? Nós somos perfeitos no nosso espírito, mas continuamos no processo de santificação. E a santificação se dá através da palavra. Por isso nós temos que amar a palavra, temos que ler a palavra, temos que buscar a palavra. Porque é a palavra que nos santifica. Jesus orou pedindo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. Os que são santificados somos nós. Por isso que o texto diz: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. O texto quer dizer, todos vêm de um só. Quem é esse um só? Jesus teve que nascer homem para que pudesse vir a ser o nosso justificador, para que ele pudesse, como homem, ir à cruz. E por isso ele veio com a mesma natureza que nós temos. É por isso que ele veio com uma natureza humana. E por ter vindo ao mundo como homem, Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Hebreus 11, 2:11b. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Jesus chamou seus discípulos de irmãos a primeira vez quando ele ressuscitou dentre os mortos. Até então, eles não poderiam ser chamados de irmãos, porque foi necessário que ele morresse pelos seus, por aqueles que haviam crido nele, fosse sepultado e ressuscitasse ao terceiro dia. Ao ressuscitar, ele poderia dar vida a eles. Eles poderiam ter nascido, eles poderiam nascer de novo, e então poderiam ser chamados de irmãos. João 20:17 fala do encontro dele com Maria Madalena após a sua ressurreição. E Jesus, conversando com ela, disse para ela: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Tremendo isso aqui. Por ter vindo ao mundo como homem, Jesus não se envergonha de nos chamar então de irmãos. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Eu e os filhos que Deus me deu. Os filhos de Deus que Deus deu para ele. Porque ele nos chama de irmãos. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez eu porei nele a minha confiança.
e ainda eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. É uma citação do Salmo 22, versículo 22, se você quiser depois conferir, e também do profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 18. É isso que aquele que escreveu a Epístola aos Hebreus citou. Porque nós, os filhos, temos participação comum de carne e sangue. Jesus também participou dessa condição. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, ou seja, de carne e sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Vamos buscar entender isso aqui. O texto fala que os filhos têm participação comum de carne e sangue, assim como os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou de carne e sangue, para que ele pudesse ir à cruz e destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha, o que é? Jesus destruiu o diabo? Ainda não. Eu não sei o que ele vai fazer com ele, não. A Bíblia diz que ele vai ser lançado no lago de fogo. Mas o texto lá de Gênesis diz que ele pisaria na cabeça da serpente. E Jesus na cruz destruiu o poder que o inimigo tinha de levar à morte aqueles que estavam escravizados pelo pecado, aqueles que estavam debaixo do seu governo por causa do pecado, porque o que dá direito ao diabo na vida de uma pessoa é o pecado. E lá em Colossenses capítulo 2, isso também não estava previsto, mas Colossenses 2, 15, vamos ver se é isso mesmo, acho que ainda não. 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus triunfou sobre o inimigo e sobre todas as suas hostes na cruz do Calvário, ao derrotar o poder que o diabo tem de causar a morte espiritual e a morte eterna, quando as pessoas se recusam a crer e a receber Jesus como seu Salvador pessoal. Por isso que o texto diz, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu fico imaginando, até o regime da lei, a lei não caducou, mas a lei existiu até que Jesus viesse, e a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas explica isso muito bem, eu não vou fazer isso agora. Mas ela mostra que a lei serviu de aio, serviu de tutor, para que até que Jesus viesse, para falar àqueles que adquiriram a maioridade. É como se nós hoje vivêssemos um tempo de maioridade, porque
Hoje nós temos aquilo que quem viveu sob o regime da lei não tinha, que era o Espírito de Deus. Nós pertencemos a Deus, nós temos perdão, temos vida eterna e temos o Espírito de Deus. E aqueles que viveram sob o regime da lei tinham a lei. E a lei os mantinha obedientes até certo ponto, porque eles tinham medo da condenação, tinham medo das consequências que a lei dizia. A alma que pecar, essa morrerá. É isso que a lei dizia. Por isso que livrar todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É por isso que, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículos 15 e 16, o apóstolo diz: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, com medo de pecar, medo de falhar, e se eu falhar, e se eu errar? Mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E significa ter o direito de clamar a Deus, o Pai. Significa que quando estiver em aperto, quando estiver sendo tentado, e esse texto está num contexto de conflito entre a carne e o espírito, é para que nesse momento eu e você possamos clamar: Deus, me ajuda porque eu preciso de Ti, preciso ser obediente nessa área, e eu não tenho em mim essa capacidade se o Senhor não me socorrer. Na tentação, eu e você podemos clamar: Deus, me ajuda, Deus, me socorre. Eu posso dizer: Pai, me ajuda, igual uma criança que indefesa. Então, nós não vivemos mais com medo, nós temos um Pai a quem podemos clamar, e Ele vem nos socorrer, porque foi para isso que Ele nos deu o seu Espírito. E o verso 16 diz: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é isso que o texto vinha dizendo? Quando Jesus nos chama de irmãos. Mas o texto continua dizendo, Hebreus 2,16, que o Senhor não socorre a anjos, mas os que têm a mesma fé de Abraão. O texto diz: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Literalmente, na carne seriam os judeus. Mas a palavra de Deus diz que somos os que temos posto a nossa fé em Cristo. Romanos 4:16 e 17 dizem assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Abraão foi chamado por Deus e recebeu as promessas antes mesmo de haver lei. Então a promessa que Deus fez a Abraão foi 400 anos antes da lei existir. Então Abraão não foi justificado pela lei, ele foi justificado pela fé. E o verso 17 diz: como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. É esse o significado do nome de Abraão. Antes ele chamava Abrão, agora o nome dele foi mudado para Abraão, que significa pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, a Epístola aos Romanos também fala aqui mesmo fala que Ele é o nosso Pai na fé.
o verso 16 diz: porque Abraão é o pai de todos nós. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versos 26 e 27, ele diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, se revestiram de Cristo. Esse batismo aqui não é pura e simplesmente o batismo nas águas. É a nossa inclusão em Cristo. É o nosso batismo no corpo de Cristo. Uma descrição bem pormenorizada disso nós temos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Mas não vamos ver isso agora não. Por isso mesmo, era necessário, Hebreus 12, 17, que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante a nós, para ser misericordioso. Por quê? Porque ele sentiu na carne aquilo que eu e você sentimos. Ele viveu na sua carne aquilo que eu e você vivemos. Nós vamos ver isso melhor já já. Então, para que ele pudesse ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. O sumo sacerdote no Velho Testamento era aquele que se colocava entre o homem e Deus. E Jesus é a figura desse sumo sacerdote perfeito, que fez isso ao se tornar homem. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. É por isso que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O texto diz também, Hebreus 2, 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, aliás, o texto é isso mesmo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nós chegamos agora na oração, embora já tenhamos falado de oração bem antes disso. Mas, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Isso significa que Jesus pode nos socorrer na tentação, porque também foi tentado. Jesus foi tentado à semelhança do primeiro casal. Mateus 4, 1 diz assim: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Qual foi a tentação a qual o diabo tentou e conseguiu levar Eva ao pecado, e com ela o seu marido? O texto diz lá em Gênesis 3 que ela olhou para aquela árvore e viu que era a árvore o quê? Boa para se comer. E aqui o diabo vem e oferece a Jesus, que está morrendo de fome, no 40º dia, e oferece para ele comida. Não a comida que Deus queria que ele comesse, mas a comida que o diabo queria que ele comesse. Dizendo para ele transformar pedras em pães. Para que ele fizesse algo que o diabo mandou ele fazer, e não aquilo que ele recebeu do Pai para fazer. Jesus o tempo todo disse que nunca fez, nem disse uma palavra que fosse sua, mas somente aquela que o Pai colocou no coração dele e disse para ele dizer.
E aqui vem o diabo e manda ele dizer uma coisa que o pai não mandou ele fazer. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É disso que eu e você vivemos. E é isso que eu e você precisamos para viver. Por isso temos que conhecer essa palavra, temos que amar essa palavra, temos que conhecer essa palavra. Então o diabo levou Jesus na cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Eva, quando olhou para aquela árvore, ela viu que ela era boa para se comer e desejável para dar entendimento. E eis Satanás oferecendo aqui entendimento. Olha, se você pular daqui, todo mundo vai te aplaudir, todo mundo vai reconhecer que você é o Filho de Deus. Aliás, é isso mesmo, colocou no... Eu não imagino ele pegando Jesus e levando Jesus lá, não. Imagino que tudo isso ocorreu, eu entendo que ocorreu na mente, porque se foi assim, Jesus passou pelas mesmas coisas que eu e você passamos. E a Bíblia diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. E aí seria uma coisa sobre-humana. O que não aconteceu, eu creio. Então ele o leva lá e o leva ao pináculo do templo. E olha, se você fizer uma coisa dessas, todo mundo vai te aplaudir, todo mundo vai reconhecer que você é realmente o Filho de Deus. Faz isso. Mas novamente não era o que Deus tinha mandado ele fazer. Jesus respondeu também: está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Ou seja, não desafie Deus a fazer uma coisa que ele... Obrigando Deus a fazer alguma coisa como se nós pudéssemos obrigar. Vocês já ouviram alguém determinar que Deus faça alguma coisa? Olha, você não tem que orar, tem que determinar. Quem é esse que tem a coragem de determinar? Isso não é coisa de Deus. Eu não entendo que o homem possa determinar coisa alguma, a não ser repreender o maligno, expulsar demônios, e ele faz isso em nome de Jesus, e porque o Senhor Jesus ordenou que assim fizéssemos. Mas eu não posso determinar que alguma coisa aconteça, a menos que Deus faça. Deus chegou para aquele homem que estava na porta do templo e era coxo desde o nascimento. Ele disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tens te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. É muito diferente de determinar que as coisas aconteçam sem que Deus tenha dito isso. É para nós pensarmos. Então ele disse: olha, não ponha à prova o Senhor. Se desafiando Deus, se o Senhor é Deus, então faz isso. Eu posso até pedir, Deus, que a tua palavra se cumpra na minha vida nessa área. Eu oro nesse sentido, mas determinar. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E
diz: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Eva olhou para a árvore, viu que era boa para se comer, desejável para dar, não, agradável aos olhos. Não, então aí eu misturei as coisas. Agradável aos olhos, eu inverti a ordem. Mas aqui seria desejável para dar. Bom, pode ser que sim, pode ser dentro desse contexto, agradável aos olhos. Ele levou Jesus a imaginar-se sobre todos os reinos do mundo. E eu fico pensando na tolice dessa tentação em termos do diabo, porque pensar que Jesus ia cair numa dessa é meio difícil de imaginar, mas nós temos que imaginar que Jesus estava ali como homem, e Jesus sabia que ia para a cruz. Então, olha, eu te dou tudo porque é meu. Por que é do diabo? Porque o homem, no seu pecado, entregou todos os reinos do mundo ao diabo. Por causa do pecado, ele tem direito sobre todo o mundo, por isso que o mundo jaz no maligno. Mas Jesus ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Eu misturei as estações aqui, mas o apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 16, ele diz: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, as três áreas principais onde eu e você somos tentados, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e os seus desejos e a sua concupiscência passam, mas aquele que permanece, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Mas Jesus foi tentado, como nós vimos no início da mensagem, à véspera da sua crucificação no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane, Marcos 14, 32. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomar de pavor e de angústia. Você já sentiu pavor alguma vez? Você já teve medo? Você já passou por momentos angustiantes? Eu acho que só eu, né? Aqui ninguém tem esse problema não, né? Imagine Jesus, sabendo tudo que estava prestes para acontecer com ele. Ele então começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Mas ele não tinha vindo com esse propósito? Sim. Mas Jesus está passando por um momento quando eu e você também passamos diante de uma situação que nós não queremos viver, não queremos enfrentar, porque traz sofrimento. E antes de você enfrentar, dá medo, você fica angustiado. E dizia: Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando.
pensando, basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Aqui, a vontade de Jesus era uma com o Pai novamente. Mas durante esse período de angústia, de pavor, a vontade dele era uma. E ele sabia que não era necessariamente a vontade do Pai. Mas ele viveu isso. Ele disse: levante-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Por isso nós podemos recorrer a Ele em momentos de fraqueza, de tentação, porque Ele também foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4, 14, 15. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado e venceu, mas ele pode nos entender, porque ele vivenciou tudo que eu e você vivenciamos, diante das tentações, diante das provações, diante das dificuldades que enfrentamos. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mas ele sabe o que é passar por aquilo. Ele sabe o que é ser homem e viver como homem, porque ele viveu aqui como homem. Por isso também nós podemos recorrer ao trono da graça com confiança, a fim de encontrarmos graça para sermos socorridos. Último verso desse diz assim: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então há um convite aqui para que nos aproximemos do trono da graça. É o trono da dádiva, é o trono de quem é gracioso, é bondoso para conosco. Podemos nos aproximar com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, o favor dele, que nos ajuda em um momento oportuno. Por isso que Hebreus 7, 25 diz também: por isso também Jesus pode salvar totalmente os que por eles se aproximam de Deus, vivendo sempre a interceder por eles. O que significa isso? Jesus está ali o tempo todo orando por nós? Não, Jesus é o nosso intercessor, porque ele foi à cruz por nós. E quando nós clamamos a Deus, ele nos olha através de Jesus. É por isso que o apóstolo João, na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1 e 2, diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. João diz que isso foi escrito para que eu e você não pequemos. Mas, se acontecer um acidente, se eu me vir numa situação de angústia, de aflição, de medo e de qualquer situação que eu viva, eu posso encontrar em Jesus um advogado. Aquele que vai advogar a minha causa e vai dizer: não, eu morri por ele, eu dei a minha vida por ele. Isso não nos dá o direito de viver no pecado, mas ele nos socorre quando nós, querendo fazer o certo,
Muitas vezes erramos, quando nós falhamos, quando nós não conseguimos fazer o que gostaríamos de fazer. E não dá para enganar Deus não, porque Ele não se deixa enganar. Concluindo, eu quero deixar os últimos versos do capítulo 4. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Graça é favor, é poder para não pecar, para viver aquele momento, para ajuda em momento oportuno. Feche seus olhos e fale com o Senhor e agradeça a Ele porque temos acesso ao trono da graça. Pai, nós te louvamos por Jesus nosso Senhor. Te louvamos porque aprove a Ti que Ele vivesse aqui como homem e pudesse passar por todos os momentos pelos quais todos que vivemos nesse corpo passamos, uns de um modo, outros de outro, mas Ele viveu tudo aquilo que o ser humano vive. E Ele pode nos compreender, pode nos ajudar, pode nos socorrer. E é isso que nós queremos, que Tu nos assistas continuamente, porque somos continuamente carentes e necessitados de Ti. E pedimos que Tu nos ajude a viver cada momento, cada circunstância, cada situação, e a sermos nelas, por meio de Jesus, vitoriosos. É no nome de Jesus que te pedimos e te rogamos, pedindo que ao sair daqui saiamos em paz, seguros, cercados pelos teus anjos, livres do mal. Que os teus anjos permaneçam sempre acampados ao redor de todos nós e todos livres do mal, de toda obra má. E nos santifiques em Cristo Jesus, nosso Senhor. É no nome dele que oramos, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Vamos cantar mais um cântico antes de sair.